Boa noite. Parabéns por estarem aqui, terem trocado o chiclete com banana, que está tocando na avenida nesse horário, né? Que o prefeito está entregando a chave da cidade ao Rei Momo, ao som do chiclete com banana, e vocês devem estar muito necessitados, né, para aqui estarem. Então, boa noite. Eu acho que o tema, ele foi escolhido de propósito, eu tenho certeza. Eu conheço a Adenauer e eu tenho certeza. Porque hoje começa a obsessão espiritual. E na próxima quinta é a desobsessão. Então, certamente, o povo que está lá vai estar lotado aqui para poder ouvir sobre a desobsessão. Mas hoje é o dia da obsessão. E eu acho muito propício para que possamos fazer uma reflexão em torno da obsessão, não pela questão externa, porque você pode estar mais obsidiado no alto de uma montanha, ouvindo apenas os pássaros, do que quem está, de repente, correndo atrás do trio, parecendo que está obsidiado naquele ritmo frenético e alucinante de convulsão das massas. Porque a obsessão tem a ver com o estado interno da alma e não com o mundo externo. É exatamente a desarrumação, a desorganização do mundo interno que atrai o processo obsessivo. Então, é propício em relação a esse momento em que nós estamos iniciando aí os nossos 7, 8 dias, porque aqui cada dia demora mais, daqui um dia vai levar 10 dias o carnaval. É interessante a reflexão, porque, de fato, os processos obsessivos, eles podem sim se acirrar nesse momento, mas não é em função da festa, mas é pelo estado interno das pessoas que estão lá. Porque muitas vezes nós levamos um ano inteiro num processo interno de desorganização, de desarrumação, de conflito, de incoerência e, portanto, com o nosso as portas do nosso psiquismo completamente abertas, eu diria escancaradas, para o processo obsessivo. E muitas pessoas se iludem e pensam que vão entrar no oásis, que eu chamo do oásis da ilusão, e que se pular bastante, talvez os obsessores não tenham perna para acompanhar e ele se liberte, não sabendo que ele vai atrair mais uma multidão com esse estado interno de alma. Então, é a forma como as pessoas estão, a forma como as pessoas vão às ruas, o seu estado interno, e não a festa em si que vai trazer o obsessor para a pessoa. E eu me lembro que, alguns anos atrás, claro que eu não vou dizer quantos, porque as pessoas têm mania de fazer conta quando a gente fala em tempo, em ano. É desagradável esse hábito de fazer conta para saber a idade da pessoa. E eu lembro que eu pulei carnaval até os 17 anos, entre os 13 e os 17, da quinta-feira até a quarta, com o encontro de trios lá na Praça Castro Alves. E um dia aquilo não fez mais sentido para mim. Eu estava pulando assim fora, mas dentro não havia uma conexão. E desse tempo em diante eu fiquei muitos anos sem chegar nem perto. Quando dava na quinta-feira, em geral, como dizem os adolescentes, eu vazava de Salvador. E depois eu comecei a trabalhar e dar uns plantões pela Secretaria de Saúde. E como não eram todos os dias, então um dia lá uns amigos que vieram de outro estado me chamaram meu marido e nós fomos para a Barra. E eu estava assim um pouco, sabe, parecendo turista, que não está acostumado, porque eu fiquei muitos anos afastada, com aquela multidão, aquela agonia, aquele empurra-empurra, e começou a me dar uma insegurança de estar ali exposta. E no mesmo momento que me veio a insegurança, veio algo que disse assim, vocês estão seguros. E eu senti imediatamente um círculo no entorno daquele grupo e eu imediatamente me tranquilizei, porque eu tinha a certeza absoluta que nós estávamos num círculo de proteção, num escudo protetor que se formou pela qualidade energética daquele grupo. Não era minha não, viu gente? Era do grupo em si, que estava ali num estado de espírito, num estado de alma,
harmônico, fraterno. Então, é esse estado de alma que protege da obsessão, e não o fato de estar ou não em determinados ambientes. É claro que quando você está desorganizado, o ambiente vai lhe influenciar muito. Se você está num estado de alma de desordem, de conflito, de confusão, certamente que um lugar mais tranquilo vai favorecer a sua harmonização. Mas o que eu quero chamar a atenção é que não é o mundo externo, o estado externo. O obsessor é atraído pelo obsidiado, pela sua incoerência. A incoerência é a cisão interna. É como está escrito no Evangelho. Toda cidade, todo estado, toda cidade dividida contra si mesma não poderá subsistir. E estar dividido contra si mesmo é estar num estado de incoerência. É estar numa cisão interna. É estar sentindo uma coisa, pensando outra e agindo de uma terceira. Internamente desarrumado. Nós encontramos a paz, a serenidade e a harmonia quando conseguimos esta coerência entre o que pensamos, o que sentimos e como agimos. E isso não é a perfeição. Isso é a inteireza. É isso que precisamos buscar. É essa inteireza, porque é essa inteireza que vai nos dar a segurança das escolhas que nós precisamos fazer diante dos desafios da vida. Quando nós agimos com coerência. Você pode até se contradizer. Você pode escolher algo hoje e amanhã você não querer mais. Você mudar de ideia. Existem pessoas que têm vergonha de mudar de ideia. Vocês têm vergonha de mudar de ideia? Tem pessoas que dizem, mas todo mundo, eu sempre agi assim, todo mundo. Eu tenho uma resposta perfeita para as pessoas que viram e dizem assim, mas você está sendo contraditória. Aí vocês devem responder assim, parafraseando um poeta, contradigo-me porque sou vasta. Só os estreitos não se contradizem. Então não tenha medo de se contradizer. Tenha medo de fazer escolhas incoerentes. Tenha medo de não ser verdadeiro para consigo mesmo. E fazer escolhas coerentes não significa fazer o que queremos. Não significa fazer o que o ego deseja. Não significa a satisfação desenfreada dos anseios e dos desejos. Muitas vezes é exatamente o contrário. Muitas vezes a escolha coerente é escutar o coração, mas também a razão e agir de acordo com a harmonia entre o que pensamos e o que sentimos. Tomar uma atitude assertiva em relação à própria vida. Eu dizia uma vez a uma amiga, eu disse, querida, uma amiga muito querida do tempo da faculdade, e eu dizia assim, você precisa aprender a frustrar Dionísio. E nesse período carnavalesco, e portanto, começo da obsessão, né, serão 7 dias de obsessão, certamente, Aninha, na próxima quinta-feira, esta aqui estará lotado de encarnado e de desencarnado. Você reforce o negócio aí, porque o povo vai passar 7 dias sendo obsidiado, vem para cá tudo desorientado para ser desobsidiado aqui. E eu dizia para essa amiga, eu dizia, você precisa aprender a frustrar Dionísio. Dionísio é o deus grego do prazer, da alegria, da esbórnia. Então, Dionísio está recebendo hoje a chave também das mãos do prefeito. Dionísio vai reinar durante 7 dias. E nós precisamos aprender a frustrar Dionísio, porque um Dionísio sob controle é muito bom. Comemorar, dançar, viver a alegria da vida, se entregar a um momento de alegria, de movimento, de som, de música, de ritmo. É muito bom. Nos faz vibrar, nos faz nos sentirmos vivos, intensos, inteiros. Mas quando nós não sabemos frustrar Dionísio, e a maioria dos problemas obsessivos que começam no carnaval, muitas vezes só terminam 9 meses depois, porque nós que trabalhamos na saúde já sabemos que muitas crianças são os filhos do carnaval. Quando chega 9 meses depois do carnaval, é uma fileira de crianças. Porque as pessoas não conseguem frustrar Dionísio no momento em que Dionísio precisa ser frustrado. Porque Dionísio sob controle é alegria, é prazer, é comemoração, é celebração da vida.
Mas Dionísio não exacerbado é promiscuidade, é euforia, é álcool em excesso, são as drogas em excesso, é a sexualidade desordenada. Então, aprender a viver Dionísio também é uma experiência importante. Então, não vamos condenar quem gosta de se entregar a Dionísio, mas vamos chamar a atenção no sentido da medida certa que Dionísio pode atuar em nossas vidas, para que nós não nos arrependamos e daqui a uma semana estejamos aqui, sorumbáticos e cabisbaixos, porque não soubemos frustrar o Dionísio no momento certo. Então dance, cante, celebre, comemore a vida, mas tenha uma medida disso. E é difícil frustrar Dionísio quando nós somos adultos. Porque quando nós somos crianças e às vezes adolescentes, existem leis, seja do pai, da mãe, da própria limitação da idade em relação ao acesso a certas coisas, que nós somos obrigados a frustrar Dionísio. Mas quando nós nos tornamos adultos, aí sim é o grande teste, porque é a autofrustração. E essa não é uma tarefa fácil. Você se autofrustrar. Você está com muita vontade de fazer algo e você se autofrustrar porque você avalia com a sua razão e com o seu coração que aquilo não é bom para você. Não é bom para a sua vida. Isso não vai ser bom para mim. Isso pode ter consequências que depois eu vou amargar, talvez por muito tempo, ou talvez um arrependimento pelo resto da minha encarnação. Então, frustrar Dionísio é algo fundamental, não é só agora no período do carnaval. Eu estou me referindo a este momento porque é um momento em que ele está exacerbado e é muito estimulado. É o Deus que está reinando, é o Deus grego que está reinando nesse momento, o Deus com D minúsculo, que está reinando na nossa cidade. Então, aprender a frustrar Dionísio em todos os momentos da nossa vida. Saber o momento de entrega, a alegria, a comemoração e o momento do corte. Porque é essa falta de discernimento deste corte que muitas vezes exacerba um processo obsessivo já iniciado ou inicia-se um processo obsessivo muitas vezes de difícil de solução, que vai trazer uma carga de conflito e de sofrimento para o espírito, tanto o obsessor quanto o obsidiado, porque ambos sofrem. O processo obsessivo não é uma via única, não é uma única direção. Sofre o obsessor e sofre o obsidiado. Quem aqui já passou por um processo obsessivo deve saber exatamente do que eu estou falando. Quem aqui já foi obsidiado? Levanta a mão devagarinho aí, só para eu. Quem não levantou é porque não foi estar, entendeu? Você fica... Não foi mais estar. Porque a obsessão, classicamente, nós podemos dizer que a obsessão é o exercício do poder de uma inteligência sobre outra inteligência. É a manipulação de um espírito sobre um outro espírito. Ela pode se dar de uma forma muito simples na nossa vida cotidiana, com um pensamento, a exacerbação de um determinado sentimento, a irritabilidade que muitas vezes nós sentimos diante de uma situação que poderia passar e que a gente poderia não se importar com ela, mas aquilo toma uma proporção e nos faz ter determinadas reações que são altamente prejudiciais e que depois a gente até se pergunta, mas meu Deus, por que eu não deixei isso para lá? A consequência da minha reação foi tão maior, por que eu não deixei para lá? Então, às vezes, é dessa forma sutil e persistente que o obsessor está no nosso dia a dia, fazendo com que tomamos determinadas decisões equivocadas, que inicialmente são pequenas coisas, mas que podem se tornar um grande problema em nossas vidas. Mas a obsessão também ela pode se dar de uma outra forma, que em geral essa daí nos pega pela vaidade. E pode se dar tanto no nível individual quanto no coletivo, que é a fascinação. Em geral, as pessoas que se envolvem em processos obsessivos de fascinação, elas são autofascinadas. Elas se acham. Não é que a gente não tem que se achar, não. Aliás, eu vivo dizendo, precisamos nos achar.
Né? E outro dia eu fui conversar com a Adenauer e perguntei a ele assim, mas Adenauer, eu me acho, pô, você acha que isso é um problema? Ele, Bel, eu já superei isso. Eu tenho certeza. Então, eu fiquei tranquila, porque enquanto eu estou me achando, ele já tem certeza. Eu ainda estou na fase do me achar. Mas as pessoas que passam pelo processo de fascinação são pessoas cujo problema não é se achar. O problema é que pensam que são apenas elas que são pessoas especiais. Você se sentir especial é fundamental, porque você é. Mas você não é único. Você não é a única pessoa especial. Você não é a única pessoa inteligente na face da Terra, nem é o único esperto, nem é o único bonito ou bonita. Então, a fascinação se dá quando nós queremos estar ao lado de Deus Pai e o resto da humanidade do lado de lá, na mediocridade. É isso que o fascinado pensa. Acha que tem uma missão especial e isso facilmente, muitas vezes, pode se tornar uma psicopatologia. Aquelas obsessões de que eu sou um rei, eu sou um príncipe, eu sei lá mais o quê. E eu me lembro, uma certa feita, num grupo mediúnico que eu fiz parte há muitos anos atrás, quando eu comecei na doutrina espírita, pequenininha, né? Uma criancinha. Eu comecei na doutrina espírita e eu fazia parte de uma reunião mediúnica. Já dá para ver que pequenininha eu não era, né? Para estar na mediúnica. E nessa reunião de mediúnica de desenvolvimento, eu me lembro que teve uma vez que, no final da reunião, um espírito chegou e disse para o grupo que o grupo devia se preparar, porque nós iríamos cumprir uma missão nas altas esferas espirituais. E que nós deveríamos nos preparar, porque logo mais à noite, quando dormíssemos, iríamos em desdobramento, em grupo, fazer isso, fazer aquilo, não me lembro mais quanta coisa era. E o grupo acreditou. Né? E aí, cada semana era uma conversa, um viu isso, o outro viu aquilo. Eu, particularmente, não consegui ver nada, fiquei para trás. Porque não vi nada, não senti nada. Passei para a metade da noite acordada, porque eu ficava na ansiedade de dormir. Quando você fica na ansiedade de dormir, não dorme, não é isso? Eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, é que você não dorme mesmo. Mas o resultado é que o grupo inteiro estava fascinado. E estava fascinado porque estava se achando especial, no sentido de diferente dos demais. Não porque se acha especial. Essa é uma das coisas que eu mais trabalho com os meus pacientes. Se sinta uma pessoa especial, porque de fato você é uma pessoa especial, porque você é único, você é única, você é um Espírito de Deus único, e você é insubstituível nesse universo. Você tem uma tarefa de co-criador junto a Deus, que só você pode fazer. Se você for suprimido, a criação inteira ficará diminuída. A obra não estará completa, porque falta você. Mas você não é a obra. Você é apenas parte dessa obra. Mas quando você se sente a obra e acha que você é o elemento que faltava, a última bolachinha do pacote, aí o processo obsessivo de fascinação, ele pode se instalar. Aí fica fácil. Nos pega exatamente pela nossa vaidade, pelo nosso desejo de poder em relação ao outro. Se você está passando por isso e eu não estou, então eu sou melhor do que você. Muitas vezes nós fazemos esse raciocínio. É por isso que as pessoas gostam tanto de ouvir a miséria alheia. Porque a gente se sente meio aliviado, ainda bem que é com o outro. Ainda bem que é o outro que merece e não eu. Então eu devo ser melhor do que o outro, porque o outro está passando por tanta coisa e eu não estou passando. E não compreende que talvez ou já tenhamos passado, ou ainda vamos passar. Na maioria das vezes ainda vamos passar. É bom você não ficar muito alegrinho. Porque às vezes o outro está passando por uma experiência, aquele espírito está vivendo uma determinada experiência, que no fim vai ser uma experiência positiva, pensando na trajetória evolutiva do espírito. Não vamos pensar pequeno. Não vamos pensar só no aqui e no agora. E não vamos achar que as experiências que vivemos são as experiências da vida. São apenas as experiências do espírito imortal. Mais uma experiência na sua vida, por mais devastador que pareça esse momento. Por mais complicado, por mais que pareça que não tem saída e que
o seu problema é o maior problema do mundo. Não é desvalorizar a dificuldade, mas é compreender e olhar para essa dificuldade como mais uma experiência na sua trajetória, que vai trazer para você uma ampliação de consciência. Vai trazer uma sabedoria, um conhecimento maior, que você vai carregar, que você vai agregar à sua personalidade e que vai se expressar ou nesta mesma encarnação ou em encarnações do porvir. Então, toda a experiência humana é uma experiência positiva e a experiência de passar por uma obsessão é extremamente positiva. Seja ela simples, seja ela uma fascinação. A experiência é positiva mesmo, que durante o processo isso traga repercussões negativas para a sua vida. Mas todo processo obsessivo, toda dificuldade, todo desafio pelo qual nós passamos, são desafios para que possamos ampliar a nossa consciência. Para que possamos sair do enxergar pela estreiteza do ego e alcançar a largueza do espírito. No entendimento de que as coisas humanas, as relações humanas, a vivência humana é revestida de uma alta complexidade. Não seja simplista em relação às questões da sua vida, nem às questões da vida do outro. As questões humanas são revestidas de complexidade. Você é um espírito milenar. Você já teve inúmeras experiências. E o que você é hoje, e o que você expressa hoje, é fruto dessas inúmeras experiências. Então, não se apequene diante das dificuldades. Pelo contrário. Mergulhe nesta dificuldade. Aprofunde-se em si mesmo. É nesse aprofundamento que você vai encontrar as respostas. E eu ouvi, não sei se foi hoje ou se foi outro dia, alguém dizer assim, a melhor época da minha vida foi tal período. E eu fiquei com aquilo na cabeça, a melhor época da minha vida. Aí eu fiquei pensando assim, qual foi a melhor época da minha vida? A melhor época da minha vida é agora. Então, se você acha que a melhor época da sua vida foi o passado, tem alguma coisa errada com a sua vida nesse momento presente. É importante que a melhor época da sua vida seja essa, seja esse momento, seja aqui, seja agora. Não aceite não ser feliz. Não aceite não conquistar as coisas que você deseja. E quando eu digo não aceitar, eu não estou convidando a revolta, mas eu estou convidando a integração da experiência que você vive nesse momento. Eu estou convidando vocês a um mergulho mais profundo em si mesmo para trazer o tesouro que vocês guardam, muito bem escondido, tão escondido que vocês mesmos não enxergam, para iluminar a vida de vocês. É essa autoiluminação que espanta as trevas da obsessão. É esta capacidade de mergulhar em si mesmo, de se entender. Às vezes eu atendo pessoas que as pessoas viram para mim, eu pergunto determinadas coisas, mas por que você faz isso? A pessoa não sei. Eu digo, tem problema. Você precisa saber. Não aceite um eu não sei como resposta. Vá atrás das respostas. Não aceite uma dificuldade e um desafio sem que você compreenda o que a vida está querendo de você com essa dificuldade, com esse desafio. Mergulhe, não fique só na reação. Haja, não reaja. E quantas vezes nós levamos a vida apenas reagindo ao que o outro disse a nosso respeito, ao que o outro pensa a nosso respeito. Haja, porque o agir requer uma reflexão. Agora, não é qualquer ação, é o agir na coerência. O que é ser coerente? Eu digo que ser coerente e estar em paz é a mesma coisa. A coerência é você compreender o que você está vivendo. A coerência é você pensar, sentir e agir em perfeita harmonia. É isso que espanta o obsessor. Porque você não deixa um espaço aberto para que outra inteligência venha dominar a sua vontade. Porque é isso que acontece no processo obsessivo. É a dominação de outra personalidade sobre a nossa personalidade. A nossa vontade fica prejudicada, nós somos manietados, manipulados. E isso acontece não apenas de desencarnado para encarnado. Eu diria que isso acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes nós somos influenciados por outras inteligências, e às vezes até de uma forma coletiva.
Existe um grupo inteiro que uma pessoa é capaz de dominar e de conduzir quando tem esse poder, essa capacidade. Então, a nossa capacidade de reflexão nunca deve ser abandonada. A nossa capacidade de crítica e de autocrítica, ela nunca deve ser abandonada. Porque se em algum momento, naquele grupo lá que eu fazia parte, daquela mediúnica, alguém tivesse feito a autocrítica no sentido de saber que nós não éramos tudo isso, para irmos fazer missões lá não sei onde, nas altas esferas do poder divino, como pensamos, e se tivéssemos feito também o senso crítico de nem tudo que alguém fala em nome de um espírito é real. É daquele espírito. Ou nem tudo que o espírito nos fala nós temos que obedecer. E às vezes nós pensamos assim. Porque ser independente e livre de pensamento requer responsabilidade. Requer responsabilidade sobre a nossa própria vida e os nossos problemas. E muitas vezes queremos responsabilizar o outro por esses problemas e por essas dificuldades. Então eu quero alguém que diga o que é que eu tenho que fazer. E na minha experiência profissional, muitas vezes, eu trabalho com um grupo muito, muito grande de pessoas, dentro da Secretaria de Saúde, são quase 2.500 pessoas, mas tem um pequeno grupo de 18, que eu chamo de G8, que são os super coordenadores da atividade, e eu me reúno periodicamente com eles, e eles não estavam acostumados, porque eu assumi isso tem pouco tempo, a trabalhar pensando. E aí eles viram para mim e dizem assim, mas olha, eu não sei se dá ou se não dá para fazer, mas se a senhora mandar, eu digo, então já não me serve. Porque tem que ser nós decidimos, nós pensamos. Pensem, deem ideias, tenham ideias. Porque senão é um processo, de certa forma, obsessivo, quando você domina um grupo. E eu não quero exercitar a minha capacidade de obsidiar, porque certamente serei uma obsessora extremamente perigosa. É bom ser meu amigo, porque se eu desencarnar e resolver vir obsidiar um, já pensou? Vai ser complicado. Posso garantir a vocês, porque não sou fluxicheiro de jeito nenhum. Então vai ser complicado. Então é uma forma de você exercitar o pensar coletivo, a capacidade de você saber interagir com o outro, de você saber raciocinar com o outro e não dominar o outro com a nossa verdade. Então, ter senso crítico é fundamental em relação às próprias atitudes e em relação àquilo que o outro está trazendo para a gente. E quantos conflitos no meio familiar e no meio profissional, das amizades, no centro espírita não, que aqui só tem espírito evoluído, o povo nem fica conflitado uns com os outros. É uma amizade, menino, um amor. O povo é irmão para lá, irmão para cá, tanto sorriso. Aqui eu fico até acanhada, porque de vez em quando eu estou com vontade de torcer o pescoço de um, e eu vejo todo mundo tão bom e caridoso, e eu digo, meu Deus, eu preciso evoluir. Então, muitos conflitos se dão exatamente porque nós não utilizamos esse nosso senso crítico, essa nossa capacidade de reflexão em relação às nossas próprias atitudes e em relação às atitudes dos outros. Nós, muitas vezes, eu digo que queremos auto-justificar a nossa maldade, responsabilizando o outro. Então, eu sou incapaz de compreender o outro, eu sou incapaz de amar e de acolher o outro que tem suas dificuldades, e aí eu detono o outro e eu auto-justifico a minha maldade, dizendo que o outro não presta. E ainda procuramos aliados. A gente diz assim, mas todo mundo aqui é assim, aqui ninguém gosta dela. Não é assim que a gente faz? Ninguém gosta. Ora, o fato da pessoa não valer um CD de arrocha, que me desculpem aqueles que gostam de arrocha, mas é barato mesmo, o fato da pessoa não valer um CD de arrocha não lhe dá o direito de detonar a pessoa. Assuma a sua incapacidade de amar esta pessoa. Aí tudo bem, eu compreendo. Não dá para eu conviver, eu não tenho essa evolução toda, é melhor me manter afastada até que eu consiga. Mas não auto-justifique a sua maldade, porque o outro tem defeitos. Porque você também tem. E você gosta quando é acolhido, apesar dos seus defeitos, apesar das suas limitações. Então, se deixar obsidiar, eu digo se deixar porque a gente se deixa. A gente se permite.
A gente vai escutando, no fundo, lá dentro, a gente sabe que alguma coisa está errada. A nossa consciência, ela nos acusa. A gente se incomoda, mas a gente vai criando subterfúgios para poder continuar se auto-justificando, sem encarar os limites, sem encarar o nosso lado sombrio. E aí, muitas vezes, essa obsessão que começa simples, ela pode se tornar uma subjugação, que é o completo domínio de uma inteligência sobre a outra, inclusive físico. É um domínio que não fica só no campo do intelecto, fica também no campo físico, essa dominação. E são processos extremamente complexos de serem desvencilhados, porque os psiquismos, eles se atraem. Então, quem já esteve obsidiado, quem não esteve, certamente é porque está. Se não está, vai estar em algum momento para frente, né? Então, entenda que é você que abre a porta da sua casa mental para que a obsessão se instale. Então, é bom você responder essa pergunta, aquele questionamento que eu coloquei. Qual é o melhor tempo da sua vida? Se você não conseguir responder que o melhor momento da sua vida é agora, você é candidato ou candidata à obsessão. Se cuide. Porque a alegria é essa segurança, esse sentimento de felicidade de existir que impede que o processo obsessivo se instale. Eu digo, precisamos encontrar a felicidade de existir, fazer parte da criação, independente do que esteja acontecendo. E a felicidade de existir não significa não ficar triste. Mesmo quando eu estou triste e frustrada, ou zangada, ou com raiva, eu sou feliz. Mesmo quando eu estou me sentindo a pior das pessoas naquele momento, eu sou feliz. É a felicidade de existir e de se sentir Espírito de Deus no seio da criação. A felicidade nos espera, nos aguarda. Como você vai se apequenar diante de uma obsessãozinha de nada? Como você vai se apequenar diante de um problema ou de um desafio na sua vida? Não se apequene, você é um Espírito de Deus. O universo é nossa morada. Quantas coisas nós ainda temos para viver, para experimentar. Então não se encolha diante da vida. Não estreite a sua vida, alargue. Não olhe a sua vida apenas pelo olhar estreito do ego. Olhe como espírito. Consiga, exercite sentir e viver como espírito. E sentir e viver como espírito é viver intensamente cada momento. Porque cada momento é único. A gente nunca mais vai viver esse instante, esse momento, essa atmosfera. Mas nós podemos viver outros momentos, outros instantes. Nada se perde. Então valorize cada momento da sua vida. Como diz a música de Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque pensando bem, não há. Porque o amanhã, quando chega, é hoje. E esse amanhã nós nunca alcançamos. Então não espere para ser feliz amanhã. Seja feliz agora. Não espere para dizer ao outro que ama amanhã. Diga agora. Não espere para pedir desculpa ou perdão ao outro amanhã. Peça agora, peça já. Se liberte de sentimentos que são as chaves que abrem as portas do seu psiquismo para a obsessão. Porque nós vamos acumulando lixo psíquico. É esse acúmulo de lixo que atrai a obsessão. Nós vamos ficando magoados com um ali, com raiva do outro ali, chateado aqui, frustrado acolá, e, de repente, nós estamos agindo de uma forma absolutamente incoerente com aquilo que nós realmente desejamos. É muito interessante ver isso acontecer, porque às vezes a gente pergunta, eu pergunto, por exemplo, a algum paciente, eu digo assim, mas o que você realmente quer com essa pessoa? Ah, eu quero ficar bem com ela, ou com ele, eu queria que a gente se entendesse. Mas a atitude é completamente inversa a isso. Porque nós estamos mais preocupados em provar que o outro está errado do que ser feliz e expressar para o outro aquilo que nós realmente queremos. Seja coerente. Se o que você quer do outro é harmonia, então haja de forma harmônica, não reaja à atitude dele para com você ou dela. Haja de acordo com o seu pensamento e com o seu coração. Mas às vezes nós queremos devolver. Ah, mas fulano vai me pagar. Mas o que é que você quer com fulano? Eu quero que fulano goste de mim, mas
Como vai gostar se você está agindo de uma forma absolutamente incoerente com o que você quer? O que é mais importante? Se vingar, provar que está certo ou ser feliz? Por que nós abraçamos tanto essa questão de poder que é o poder de provar para o outro que eu estou certo, que eu tenho razão? Abrimos mão de sermos felizes para provarmos isso. E às vezes gastamos muito tempo e muita energia querendo provar. E outro dia eu falava para uma paciente, eu disse assim, por que você tem tanta resistência em usar máscaras? Quem foi que falou que Deus instituiu você a paladina da verdade, da justiça, e que você tem que sair por aí dizendo a verdade às pessoas? Mas se a gente não disser também, a pessoa não vai crescer, não vai evoluir. Eu disse, mas a decisão do crescimento desta pessoa não é sua, é de Deus? Ele é um problema de Deus, não é seu? As pessoas que você tem a oportunidade e que estão com os ouvidos disponíveis e o coração aberto para escutar, que escutem. Mas existem pessoas, para quê? Aí outro dia uma pessoa no trabalho chegou para mim e disse assim, poxa, eu estou me sentindo discriminado, porque você não me colocou num determinado trabalho que ia ter um dinheiro extra. E aí eu olhei para ele assim e disse assim, poxa, eu poderia dizer que é porque ele é um péssimo funcionário, um péssimo servidor público. Eu disse, mas isso não me pertence. Aí eu cinicamente, totalmente consciente, virei para ele e disse, ô meu querido, cuidado quando eu digo meu querido, viu? Cuidado, ô meu querido. Eu nem sabia que você queria, senão eu tinha colocado seu nome. Mentira, nunca ia colocar o nome. Por quê? É uma pessoa que não está aberta à escuta. Se tivesse, eu falaria. Tem outras pessoas que vieram a mim, que eu coloquei, que eu expliquei. Amorosamente. Só olha uma nada, a pessoa vai vir. Se isso é ter prioridade a quem realmente se esforça mais. Você não acha que é justo? E a pessoa saiu tranquila. Mas aquela pessoa eu sabia que era completamente refratária a qualquer coisa que eu dissesse. Por que eu tenho que me instituir? De provar para o outro que ele está errado. Isso acontece naturalmente. As pessoas passam por determinadas dificuldades e se está no seu caminho auxiliar aquela pessoa, a oportunidade vai aparecer. Não precisa você ficar montando coisas para provar para o outro quanto você é esperto e quanto ele é certo e quanto ele está errado. A vida oportuniza. Quem trama isso é Deus, não é você. Não tome. Não queira. Tem uma outra que diz assim, Bel, eu fiz uma coisa que eu sei que você vai me dizer que eu estou querendo desempregar Deus. Porque tem algumas mulheres, me desculpem as meninas, que querem desempregar Deus porque elas querem fazer o papel de Deus na vida das pessoas. Do marido, do filho, quer decidir, quer controlar, porque quer que as coisas aconteçam. Aí eu já sei que você vai dizer que eu quero desempregar Deus. Eu disse, então não vou nem dizer porque você já disse. E muitas vezes nós queremos fazer isso. Se existe algo que você já buscou, que você já tentou e que você já fez tudo o que era humanamente possível fazer, entregue. Entregue. Não é mais problema seu, é problema de Deus. É arrogância da sua parte. Achar que você pode resolver algo que não está na sua capacidade de resolver. Tente, batalhe, faça tudo o que for possível. E quando não conseguir, deixe para lá. Vá cuidar de outras coisas. Vá colocar energia em outras coisas da sua vida. Porque aquilo não lhe pertence. Você não foi capaz, aceite a sua limitação naquele momento. E quando nós não aceitamos, nós nos conflitamos. E um ser humano internamente conflitado é um ser humano que fica chamando, obsessor, venha cá me fazer companhia. E aí os obsessores fazem uma festa. Pulam o carnaval inteiro com a gente, dormem na nossa cama, comem na nossa mesa. Deita com a gente toda noite, anda no nosso carro, no banco de trás. Quando você olhar assim o espelho, já vi que vai ter um bocado de gente com medo aqui. Você vai mexer no espelho, o obsessor lá atrás. Né? Nos faz pisar mais no acelerador, muitas vezes, do que o que necessitamos. Né? Fica, vai que dá, ali atrás. Um ser humano que não está cindido, um ser humano que tem a coragem de se expressar de forma verdadeira, com coerência, sem medo de assumir o que pensa e o que sente, de agir de acordo com esta coerência, é um ser humano imune
a obsessão. A única obsessão que esse ser humano passa é a auto-obsessão, a obsessão dele para com ele mesmo. Que essa daí também a gente precisa trabalhar, mas deve ser tema de outra palestra, a auto-obsessão, porque é bem complexa também, né? Fica para outro dia a auto-obsessão. Hoje é só obsessão espiritual. Então, a forma de nos protegermos da obsessão espiritual é exatamente ganhando essa coerência. E para a gente ganhar essa coerência, a gente precisa aceitar o processo de transformação que a vida nos traz. Todos os desafios que você está passando são convites à transformação. E eu elaborei um roteiro de processo de transformação. Eu fui pensando na minha própria vida e nas minhas leituras e nas experiências alheias, porque terapeuta é um bicho fofoqueiro, porque conhece a vida do outro, né? Mas ainda bem que não conta para ninguém, porque se contasse ia ser um problema. Então, eu elaborei 7 etapas. Não sei se eu vou me lembrar de todas nesses últimos minutos que faltam. Eu botei uma pesca ali, mas esqueci o óculos no carro, então não tenho como olhar, certo? Mas eu vou ver se a memória, né, ainda permite que eu lembre. Então, eu pensei em 7 etapas, inspirada num livro fantástico que eu li há muitos anos atrás, chamado 7 Etapas de uma Transformação Consciente, de Glória Karpinski. É um livro fantástico que recomendo a leitura. Mas aí eu disse, e as minhas etapas? Essas foram as etapas dela. Quais foram as minhas etapas do processo de transformação e de crescimento? E aí eu comecei a voltar no passado e a lembrar. Eu disse, a etapa número 1 é buscar. Quando você se dispõe a buscar algo, quando as coisas já não se encaixam bem na sua vida, quando você sente aquele incômodo, quando você fica ansiando por viver alguma outra coisa, que você sente pulsar, mas não sabe direito o que é. Então, quando você busca, você encontra algo. Mas então a primeira fase é buscar. Essa é uma fase em que o que impera, os sentimentos que imperam são os sentimentos da impulsividade, da arrogância, da falta de autoconhecimento. Você está buscando, mas você não sabe o que é que busca. Os seus referenciais não estão construídos dentro de você. São referenciais que estão fora de você. E aí você passa para a etapa seguinte, porque quando você se põe em busca, a vida proporciona situações para lhe ajudar neste processo, nesta jornada. E na segunda etapa, é a etapa da perda. Porque quando você quer mudar, as coisas acontecem para que a mudança se coloque em marcha. E aí é a etapa da perda. Essa etapa da perda é uma etapa muito dolorosa. É a etapa em que você pode perder a saúde, você pode perder uma pessoa amada, seja porque houve uma separação, seja porque essa pessoa desencarnou. Você pode perder um status social, um lugar que você gostava de exercer, que você ocupava. Você pode ter perdas materiais significativas. Você pode perder a fé. Enfim, é uma etapa em que o sentimento é de revolta, de angústia, de ressentimento com a vida. Por que minha vida está desse jeito? Os seus referenciais ainda estão fora de você. Mas você começa a perder a ilusão que você tinha a seu próprio respeito. Porque as coisas já começam a não funcionar mais. Aquilo que era referencial para você e que lhe respondia aos questionamentos, não lhe respondem mais. E aí você passa para a próxima etapa, que é a etapa da resistência, que é igualmente dolorosa em relação à etapa da perda. E aí você começa a resistir a este processo de mudança que está acontecendo na sua vida. Você se agarra ao seu conjunto de valores e de verdades e tenta a todo custo fazer com que as coisas retrocedam à situação anterior, mas elas não retrocedem. E o sentimento desse momento é o sentimento de medo, de tristeza, de desilusão. É o sentimento de caos na sua vida. Está desarrumado, passa o tsunami na sua vida e você não sabe para que lado vai. Você não sabe para onde apelar. É aquele momento em que você está no meio, nem desceu o poço ainda todo, está no meio, lutando para não submergir aquela situação. É uma luta enorme, porque a experiência que está acontecendo fora de você, você não consegue fazer caber dentro de você. Aí, passado
a resistência, você entra na etapa de luta. Aí você diz assim, bom, já que está acontecendo, então eu vou lutar. Aí é o momento em que você tenta dar uma nova ordem. É o momento em que você começa a buscar outros valores. Então você começa a questionar antigos valores. E é um momento em que você busca o centro espírita, o terapeuta, o psiquiatra, seja lá que religião for, o que disser para você fazer. Você sai buscando, você toma os florais, você sobe, você desce. Tudo que ele dizer, vai atrás. Você começa a lutar, tentando uma ordem, tentando dar uma organização de novo à sua vida. Mas os referenciais internos, que é o que faz realmente com que as coisas mudem na sua vida, ainda não foram construídos. Mas os externos estão totalmente destroçados. Você está tentando se agarrar, mas está tudo diluindo na sua mão. Verdades e valores que sempre lhe responderam e de repente não lhe respondem mais. Não há mais como se apegar àquilo, porque não tem mais como resolver. Você precisa aceitar a mudança. Você precisa aceitar que sua vida se transformou e que essa experiência fora precisa caber dentro. E aí você vai para a etapa seguinte. A etapa depois que você luta, você desiste. Aí, né, maluquice. Mas é desistir, não é de conseguir se reorganizar. É desistir da ilusão que você tinha a seu próprio respeito. É desistir de certas lutas que são lutas em que você só despeja energia, mas não chega em lugar nenhum. É desistir dos desejos e anseios do ego e buscar valores e verdades a partir dos seus referenciais internos. É desistir dos referenciais externos. É ampliar esse conjunto de verdades e valores que antes lhe satisfaziam e que agora não satisfaz mais. Esse é o desistir. Não é o desistir de prosseguir na caminhada. E se você continua e desiste do que precisa desistir e coloca energia no que você tem que colocar, você chega na etapa do entregar. Entregar é a etapa em que você se conecta finalmente à sua essência. É aquela etapa em que você começa a acreditar de novo em determinadas verdades e valores reconstruídos a partir da experiência que você viveu. São novos referenciais, mas esses referenciais agora não são mais externos, são referenciais internos. Você começa um movimento de íntima conexão consigo mesmo. Você começa a exercitar a sua lei interna. Você começa a ser mais autêntico, você entra na coerência, porque você já perdeu a ilusão a seu próprio respeito. Então você se conheceu mais nesse processo que foi doloroso, mas você reconheceu mais suas potencialidades e seus limites. E a partir desse conhecimento, você se sente mais fortalecido para continuar a sua jornada e enfrentar qualquer outro desafio que apareça na sua vida. E aí você vai para a sétima e última etapa, que eu chamo de integrar, que é integrar de vez a experiência vivida. Seja a experiência de perda material, seja a experiência de perda de saúde, seja a experiência de perda de uma pessoa, você começa a integrar dentro de você. Ou seja, você passa a fazer com que aquela experiência externa ela seja internalizada e você se reorganize internamente a partir desse novo contexto de vida. Essa nova perspectiva, que deve ser uma perspectiva mais ampliada do que a anterior. E se você consegue com consciência aceitar as mudanças, aceitar a transformação em sua vida e passar por todas essas etapas de forma consciente e profunda, qualquer outro desafio que chegue na sua vida, você vai conseguir passar pela perda e pela resistência de uma forma muito menos dolorosa do que o que você pode estar passando agora. Aceitar a experiência, fazer a experiência caber dentro de você e assumir uma postura diante da vida de conexão com Deus, conexão com o sagrado. Viver em permanente conexão com Deus, desfrutando de forma permanente a felicidade de existir. Esse é o segredo da existência. Obrigada.